Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas de vários candidatos, de várias pessoas que pretendem prestar o concurso para RM2. Que concurso é esse? É o concurso para temporários da Marinha, tanto como oficiais como praças. Como assim oficiais? Aquelas pessoas que possuem curso superior e querem ingressar na Marinha. E praças, aquelas pessoas que possuem apenas o nível médio, ou seja, não possuem o curso superior, ou até mesmo possuem o curso fundamental, o nível fundamental de ensino, com um aperfeiçoamento técnico. Essas pessoas também podem prestar o concurso para RM2 da Marinha. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês agora. Bem, pessoal, eu sou o professor Paulo Sérgio, sou oficial da Marinha da Reserva e por isso eu vou ter muita cautela e muita prudência aqui em falar desses assuntos. Porque a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: eu aqui não falo em nome da Marinha, eu falo como professor. Ou seja, eu sou um oficial da Marinha da Reserva, mas eu não tenho legitimidade para falar em nome da Marinha, para esclarecer dúvidas em nome da Marinha. O meu intuito aqui é apenas auxiliar determinadas pessoas que querem prestar esse concurso para RM2. Então, quais são as principais dúvidas que eu recebi pelo Instagram? A periodicidade desse concurso, periodicidade anual, tanto para oficiais como para praças. Ou seja, quem possui nível superior e quer prestar o concurso, ou quem possui um nível técnico, seja no ensino médio ou fundamental, e queira prestar o concurso. Quando sai o edital desse concurso? A previsão de saída do edital é em outubro ou novembro. Então, todo ano, normalmente em outubro, sai o edital para oficiais e em novembro sai o edital para praças. E quando é a prova? Normalmente em fevereiro ou março do ano seguinte. Então, agora no ano de 2019, no início de 2019, nós já tivemos as provas. Agora, no final de 2019, outubro, novembro, abrirá o quê? Novas vagas, através dos editais, dos avisos de convocação. E as provas devem ser realizadas em fevereiro ou março de 2020. Pessoal, o que eu tenho mais para falar aqui? As principais dúvidas: se as provas são iguais, quais as disciplinas que caem, limite de idade, altura, tatuagem, registro no conselho, se tempo no serviço público ou militar anterior vai contar. Então tudo isso eu vou explicar para vocês aqui agora. Olha só, as provas são iguais, idênticas. Como assim? Se você vai fazer a prova para oficial, para nível superior, todos vão fazer a mesma prova, não importa a formação. Você pode ter uma formação em direito, em administração, em ciências contábeis, em odontologia, enfim, qualquer formação. As provas são iguais. Se você vai fazer a prova para nível técnico, as provas são todas iguais para o pessoal do nível técnico, independente do curso técnico que você tenha. E para nível fundamental, exatamente a mesma coisa. O que cai na prova? Nós temos aí duas disciplinas: formação militar naval e língua portuguesa. Porém, pessoal, aqui nós temos, na verdade, o quê? Os blocos das disciplinas. Por que eu digo isso? Porque formação militar naval é um bloco que contém várias disciplinas.
O que tem dentro aqui de formação militar naval? Nós temos a parte dos militares na Constituição Federal, ou seja, a parte da Constituição Federal que trata sobre os militares. Temos uma lei chamada Estatuto dos Militares. Nós temos ainda a doutrina de liderança para a Marinha. Nós temos ainda, pessoal, História Naval. Temos ainda Estratégia Nacional de Defesa e Política Nacional de Defesa. Enfim, nós temos aqui várias disciplinas dentro desse conteúdo aqui, Formação Militar Naval, e o outro conteúdo, Língua Portuguesa. A prova de língua portuguesa, o conteúdo programático é idêntico para oficiais e para praças. A parte de formação militar naval não é idêntica, há diferenças, como por exemplo, para praças cai regulamento disciplinar para a Marinha, para oficiais já não cai essa disciplina. Estatuto dos Militares, para praças cai mais Estatuto dos Militares do que para oficiais, ou seja, são mais artigos do Estatuto dos Militares que é cobrado. Já História Naval, para oficiais, nós temos um conteúdo mais abrangente do que para praças. O importante aqui para vocês saberem agora é o seguinte, que os conteúdos de formação militar naval são diferentes para oficiais e para praças. Limite de idade, pessoal. Esse é um ponto crítico que muitas pessoas têm dúvida. Para falar sobre o limite de idade, eu vou fazer alusão aqui aos concursos anteriores. Agora, em 2019, nós tivemos um concurso que foi baseado no edital que saiu em 2018. Esse edital, que aqui no caso do RM2 é chamado aviso de convocação, não houve um limite de idade estabelecido. Nos editais anteriores, havia um limite de idade de 45 anos. Bem, o que aconteceu aqui para não ter limite de idade nesse último edital de 2018, cuja prova foi realizada no início de 2019? O que aconteceu é o seguinte, a Constituição Federal, ela estabelece que uma lei definirá os limites de idade para ingresso nas Forças Armadas. Então, o que acontece? Quando a Constituição Federal diz isso, que uma lei definirá esses limites de idade, o que entende-se por lei? Lei é quando esse documento ele surge do poder legislativo. No caso aqui da União, por quê? Por se tratar das Forças Armadas, que são forças federais, essa lei ela tem que ser proveniente do Congresso Nacional, ou seja, ela tem que ser votada tanto na Câmara de Deputados Federais como no Senado Federal, que são as duas casas do Congresso Nacional. E o que acontece? Nós não tínhamos essa lei e não temos no nosso ordenamento jurídico, limitando a idade para o RM2. Então, por isso, a Marinha retirou esse limite de idade. E aí você está se perguntando, e no próximo concurso, haverá limite de idade ou não haverá limite de idade? Bem, eu não posso afirmar isso para você. Eu posso dizer apenas o que pode acontecer. Pode haver limite de idade? Pode sim, se for aprovada uma lei pelo Congresso Nacional estabelecendo esse limite de idade. Em não sendo aprovada uma lei, não haverá o limite de idade. E qual será o limite de idade se for aprovada uma lei? Não temos como saber. Provavelmente de 40 a 45 anos, mas nós não temos como saber isso. E a probabilidade de uma lei ser aprovada? Muito difícil nós sabermos também, pessoal. Então, realmente, aqui
não tem como se fazer uma previsão. Creio eu que estamos aqui num prazo, o próximo edital deve sair em outubro ou novembro. Creio eu que, devido a toda a conjuntura política do país, que essa lei não deva ser aprovada. Isso é apenas uma opinião, mas pode ser que seja aprovada. Na verdade, nem o Congresso Nacional, nem um congressista atualmente, se você fizer essa pergunta para ele, ele vai dizer para você se essa lei vai ser aprovada ou não vai ser aprovada. Então, na verdade, nós não temos como saber. Aí você me pergunta, professor, vale a pena estudar ou não? Cabe a você decidir. Por quê? Quem está ali beirando o limite de idade, beirando ali os 45 anos, se vale a pena estudar ou não. Isso aí é um risco. Então, você que tem que decidir o custo-benefício desse risco. Como assim decidir o custo-benefício? Você tem que perguntar o seguinte para você: se eu estudar e for aprovada uma lei e eu não puder fazer o concurso, o que eu vou perder com isso? Então você responda isso para você. Por outro lado, você faça a seguinte pergunta: se eu não estudar e outras pessoas começarem a estudar na minha frente e a lei não for aprovada e não tiver limite de idade, o que é que eu vou perder com isso? Então você tem que fazer essa análise de custo-benefício e ver o que melhor lhe convém. Fica muito difícil para eu opinar a respeito da vida dos senhores, tá? A minha sugestão é que estudem, mas isso vai depender de cada um dos senhores. Bem, altura, pessoal. Com relação ao limite aqui de altura, 1,54 m, tanto para homem como para mulheres. Tatuagem, um outro ponto crítico. Por quê? Até então, pessoal, a tatuagem para as Forças Armadas, ela era muito cobrada no que tange ao exame de saúde, a verificação ali do corpo da pessoa. E essas pessoas não entraram. Inúmeras ações nas justiças foram perdidas pela União e as pessoas acabaram ingressando nas Forças Armadas. Qual a alegação das pessoas que ingressaram nas Forças Armadas? A alegação foi a seguinte: na Constituição Federal está escrito o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E não havia uma lei falando sobre a proibição de entrar com tatuagem nas Forças Armadas. Então, por isso, inúmeras pessoas ganharam ação na Justiça e entraram nas Forças Armadas com tatuagem. Até mesmo devido a isso, as próprias Forças Armadas mudaram ali o seu regulamento. Então hoje a tatuagem ela é tolerada sim, desde que ela cumpra determinados critérios, determinados requisitos. Ela não pode fazer alusão aqui à violência, alusão a nenhuma ideologia contrária aos valores democráticos, ela não pode fazer nenhuma alusão a qualquer tipo de discriminação. Então, pessoal, para que você saiba aqui disso exatamente, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, aqui abaixo do vídeo, eu vou deixar o link aqui do aviso de convocação, tanto para oficiais, como do aviso de convocação para praças do ano de 2018, que foi o último aviso de convocação que nós tivemos. Porque nesse aviso de convocação, ele fala sobre a tatuagem, fala sobre altura, fala sobre as disciplinas que caem na prova, fala sobre registro no conselho, que é outro tópico que eu vou falar agora. Então eu sugiro que os senhores leiam o aviso de convocação, porque ali vocês podem esclarecer inúmeras dúvidas.
Registro no conselho é exigido? Sim. Se aquela profissão ela tem um órgão fiscalizador, é necessário o registro nesse órgão fiscalizador da profissão, exceto aqui para os bacharéis em direito. Direito, pessoal, não precisa registro na OAB. Tudo isso você vai poder verificar no aviso de convocação, cujo link estará abaixo, para você poder ler, entender melhor sobre o concurso RM2 e poder esclarecer mais dúvidas que vocês tenham. Tempo no serviço público ou militar anterior. Pessoal, o concurso para RM2 é para a pessoa ficar no máximo até 8 anos na Marinha. Mas acontece o seguinte, quem já tem tempo no serviço público ou militar, esse tempo ele é descontado desses 8 anos. Então, por exemplo, se você trabalhou por 3 anos na prefeitura da sua cidade, no caso você pode ficar mais 5 anos na Marinha. O total desse tempo tem que dar 8 anos. Aquela pessoa que não tem nenhum tempo de serviço público ou militar anterior, ele fica no máximo até 8 anos na Marinha. Tudo isso está bem explicado no aviso de convocação, pessoal. É importantíssimo que vocês leiam o aviso de convocação para que vocês tenham uma maior noção aqui sobre esse concurso. Como estudar, pessoal? Bem, como estudar? Aqui eu sou suspeito para falar, por quê? Porque no ano de 2018, ou seja, para a prova de 2019, eu postei inúmeras aulas sobre inúmeras disciplinas gratuitamente no YouTube. E essas aulas, graças a Deus, realmente elas foram muito proveitosas para os candidatos. Inúmeros candidatos conseguiram a aprovação com essas aulas. Basta que vocês vejam aqui no próprio canal, nas aulas que eu postei, os comentários, os inúmeros comentários que estão abaixo. E eu criei um curso para democratizar o acesso aqui à prova de RM2. E esse curso, pessoal, eu digo para democratizar por quê? Porque é cobrada uma taxa mensal de acesso às aulas, de apenas R$ 29,90 para oficiais e R$ 24,90 para praças. Então, por isso que eu falo que eu sou suspeito aqui para falar, porque pode parecer que eu esteja querendo induzir que o candidato comece a estudar agora, mas eu vou ser bem imparcial aqui. Pessoal, o que acontece? O concurso para RM2, ele está tomando uma divulgação maior. Então, o que acontece com isso? As pessoas estão começando, muitas pessoas não sabiam que existia esse concurso, e ele está sendo cada vez mais divulgado. O que acontece? Inúmeros candidatos já começaram a estudar para a prova de 2020. Então, você deve começar a estudar agora? Sinceramente, deve. Por quê, pessoal? Porque as matérias de formação militar naval, elas trazem, o conteúdo é grande e elas trazem inúmeras novidades para vocês, para a grande maioria dos candidatos, porque são matérias ligadas à Marinha, ligadas às Forças Armadas, à parte de legislação militar, à parte de tradições navais, à parte da Estratégia Nacional de Defesa. Então, tem inúmeras coisas que o aluno precisa gravar. Além disso, temos aqui a língua portuguesa, que o aluno também precisa estudar. O que cai em língua portuguesa, pessoal? Cai tanto interpretação de texto como a parte de gramática. Na parte de interpretação de texto da Marinha, é uma prova diferente, porque é uma prova que explora o quê? Figuras de linguagem,
é uma prova que vai explorar também funções da linguagem, função fática, função emotiva. Então, ela explora determinados detalhes que não são comuns em outras provas da língua portuguesa para interpretação de texto. Além disso, na parte de gramática, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter também uma parte de fonética, letras, fonemas, na parte de morfologia, a parte de estrutura das palavras, processo de formação de palavras. Isso tudo que eu estou falando são conteúdos que sempre caem. E depois o aluno ele tem que ter um bom domínio de todas as classes gramaticais e de todas as funções sintáticas. Por quê? Porque além disso, cair na prova, isso é a base para que o aluno estude outros conteúdos que também caem sempre na prova. Que conteúdos? A parte de concordância verbal, concordância nominal, a parte de regência verbal, regência nominal, parte de colocação pronominal, a parte de acentuação gráfica, a parte de crase. Então, esses são os assuntos que mais caem nessa prova, pessoal. Então, o aluno, ele realmente deve estudar agora. Como estudar, pessoal? Estudem por um curso. Essa é a minha opinião. E tenham foco. O que é foco? O que eu digo? A partir do momento que vocês escolherem um curso, qualquer que seja esse curso, sigam ali esse curso até o final. Porque eu vejo muitos candidatos dispersos. Dispersos assim, eles pegam dica aqui, uma aula ali do YouTube, uma outra aula do YouTube, e pega outra dica ali, na verdade ele fica com um conteúdo incompleto. E essa prova da Marinha, ela cobra principalmente aqui nessa parte de formação militar naval, ela cobra exatamente o que tem nas publicações. E ela cobra detalhes, por isso que é importante que o aluno tenha uma aula em que o professor ele passe toda a publicação, palavra por palavra, e além disso, resolva todos os exercícios dos concursos anteriores, para que o aluno tenha uma boa base e chegue nessa prova realmente para gabaritar, porque as matérias de formação militar naval são matérias realmente que o aluno não pode perder questão. É onde o aluno tem que gabaritar efetivamente. Bem, pessoal, natação é eliminatória? Essa foi uma outra pergunta constante lá do Instagram. Afirmativo, pessoal. Natação é eliminatória, sim. A prova, o teste de aptidão física, é um teste eliminatório. O aluno ele tem que fazer ali o TAF, o teste de aptidão física, atingindo determinados itens. Há outras coisas ainda? Pessoal, há muitas coisas aqui interessantes para você que quer prestar o concurso de RM2, para você saber. Eu estou respondendo apenas as dúvidas que foram deixadas lá no meu perfil do Instagram. Eu coloquei uma postagem, quem tivesse alguma dúvida que perguntasse. Então eu estou respondendo aqui essas dúvidas, mas eu sugiro que você agora pegue, leia, pessoal, o aviso de convocação. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa ver todos os requisitos, todas as exigências da Marinha, toda a normatização desse concurso, e você possa esclarecer as suas dúvidas, pessoal. Bem, muito obrigado pela atenção de todos. Vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram e o link da minha página no Facebook, onde eu posto inúmeras informações sobre esse concurso. Bem, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até um próximo vídeo que eu vou gravar, vou estar postando
amanhã no canal, que é um vídeo em que eu vou estar explicando o quê? Uma dúvida que muitos também têm, que é a seguinte: eu tenho tal idade, eu tenho tal nível de formação, que concurso eu posso fazer para a Marinha? Então eu vou estar gravando esse vídeo aqui e explicando para vocês o que? Quais são as formas de ingresso na Marinha e que forma de ingresso é adequada para você, dependendo da sua idade e do seu nível de formação. Isso para orientar inúmeras pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.